Bom dia a todos, mais uma alegria estar aqui hoje no nosso grupo de oração Ismael e dessa vez nossa oração vai encerrar o bloco de orações voltados para as fases da vida. Então nós já fizemos orações voltadas para as crianças, para os adolescentes e para os adultos. E hoje a gente encerra esse bloco de orações com orações voltadas para os idosos. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio mental e desencarnação, para mostrar de forma resumida, em razão do nosso tempo, não vai ser possível aprofundar muito, mas daremos aqui algumas pinceladas sobre a repercussão do equilíbrio mental com a questão da desencarnação. E como, via de regra, os idosos é que estão mais perto do desencarne, achei pertinente a gente abordar esse tema aqui, para que tenhamos condições de ver como se faz um preparo melhor para passar para outra fase da vida, né? A vida espiritual, a vida além túmulo. Logicamente que há exceções, todos nós sabemos que muitas vezes ocorrem desencarnes prematuros aí de crianças, adultos, adolescentes, mas via de regra, aquilo que é conhecido como morte natural, ocorre com os idosos. Então vamos dar início aqui para a gente poder estudar um pouquinho. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o que é considerado idoso para a lei brasileira. Então nós temos o artigo 1º do Estatuto do Idoso, é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, para fins da lei brasileira, iremos orar para essas pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Prosseguindo aqui, a gente agora vai abordar uma frase clássica de Allan Kardec, lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Nós vamos nos apegar aqui à questão do esforço, porque a transformação moral, muitas vezes a gente não consegue da forma que é necessária, transformar todo o conteúdo inferior que há em nós. Mas o esforço, ele pode ser incessante. Através do esforço, nós podemos demonstrar que somos verdadeiros espíritas. E, na verdade, essa frase de Kardec, a gente pode até modificá-la, né? Com todo respeito ao codificador, mas podemos dizer que o verdadeiro cristão, ou o verdadeiro homem de bem, na acepção pura da palavra, é aquele que faz o esforço para vencer as suas más inclinações. Vejamos como que vai ser esse esforço da forma como abordaremos hoje. É um esforço que nos leva à abstenção de condutas ruins, atos mesmo, atitudes ruins, de palavras ruins, daquilo que a gente diz que gera discórdia, que gera repercussão negativa, e também a mente, né, pensamentos ruins. Claro que a gente vai ter muita dificuldade, já que vivemos no mundo dual, onde o mal ainda predomina. Mas a questão toda é não deixar que estejamos sintonizados com essa frequência vibratória, seja de atitudes ruins, seja de palavras ruins, seja de pensamentos ruins. Nós vamos fazer daqui a pouco aqui um estudo de casos para a gente verificar o quanto que é importante, o quanto que existe realmente uma ligação muito forte entre o nosso estado mental, os nossos erros e o nosso destino após a morte. Prosseguindo aqui então, aqui a gente pega já no Sermão da Montanha as palavras do Cristo, Mateus 5. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. A importância, então, do perdão e da reconciliação. Nós, a qualquer tempo, devemos tentar colocar em prática esse ensinamento aí, porque jamais sabemos se teremos outra oportunidade. De repente, a morte prematura, o desencarne prematuro pode nos colher a qualquer momento. E aí a gente pode partir levando mágoas de pessoas, né, gerando desequilíbrios mentais, e nós vamos ver agora, num caso que o André Luiz nos narra, no livro Entre a Terra e o Céu, de que forma esse ensinamento do Cristo, uma vez que não foi praticado, o problema que isso resultou. Vamos ver então o estudo de casos. Aqui
no livro Entre a Terra e o Céu, o mentor vai explicar lá para o André Luiz da seguinte forma: temos aqui nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos. Quando jovem, foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu, quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai. Podemos conhecer o delito em suas particularidades na tela das recordações que o atormentam. Então, ele começa a expor o caso aqui. Olha só, já está desencarnado há cerca de 20 anos, o Leonardo Pires, e ainda tem a mente detida no crime que ele cometeu. Vamos ver a sequência aí do relato. No leito de morte, o Leonardo reconheceu que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Ouvida, ou seja, esquece quase todos os demais episódios da existência, para centralizar-se apenas nesse, ou seja, no envenenamento. José Esteves, que foi a vítima, já reencarnou, demorando-se agora em outros setores de luta, mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele ao influxo das sugestões da própria consciência que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se natural. Então veja que interessante. Ele esquece praticamente todos os episódios da existência dele fixamente nisso. Na hora que ele fixa a mente no crime que ele cometeu, que ele se deixa dominar pelo remorso e fica preso, ele não consegue se libertar desse quadro. Então a vítima dele até já reencarnou e ele continua sofrendo os tormentos. E por que a mente dele fixa no crime? Por causa da visão panorâmica, que é aquilo que a gente já estudou em diversos autores do Espiritismo. Eu vou trazer aqui o Ernesto Bozano relatando sobre isso, mas em essência, em resumo, a visão panorâmica é quando a gente tem a recordação de todos os episódios da nossa vida que normalmente ocorre quando estamos à beira da morte. E aí é que ocorre muitas vezes o problema. Quando temos um desequilíbrio, uma pendência, um erro que não foi observado, um crime que não foi reparado, aí a gente fixa o quadro e gera então a perturbação. Vamos ver o que o Ernesto Bozano fala aqui. No capítulo, na verdade no 17º caso, ele diz, após fazer uma série de estudos sobre mensagens espirituais, daqueles que já desencarnaram, ele relata assim, como um fato comum, as entidades relatarem haverem passado no curso da crise pré-agônica, ou seja, à beira da morte, ou pouco depois, ou seja, logo após a morte, pela prova da reminiscência sintética de todos os acontecimentos da existência, que se lhes acabava, visão panorâmica ou epílogo da morte. Então é essa visão panorâmica aí o principal fator determinante, inclusive da região em que habitaremos ao desencarnar. A soma daquilo que a gente fez, das atitudes e tudo mais, vai densificar o nosso perispírito. E na hora da visão panorâmica, aquele quadro que a gente fixar a mente, se for um quadro inferior, como no caso do Leonardo Pires, a gente vai ficar preso nesse quadro, habitando uma região astral correspondente. Daí a importância do exercício do perdão, reconciliarmos com o nosso adversário o mais rápido possível. E também do equilíbrio mental. Uma vez que a gente cometeu um erro, devemos buscar reparar. A nossa mente precisa sair das questões mais inferiores, das nossas paixões inferiores. Hoje em dia é muito comum a mente nossa a mente das pessoas como um todo, está sintonizada com energias de desequilíbrio sexual, que a gente vê o tempo todo. Pois é, se isso não for corrigido e a gente ficar muito apegado, provavelmente nós iremos ter problemas também na hora da visão panorâmica, na hora da definição da região astral que a gente vai habitar. Por quê? Porque esse conteúdo vai estar aflorado e aí a gente não vai ter condições de superar essas paixões inferiores. Por isso a importância da modificação da sintonia mental, do exercício do perdão e o estudo e prática evangélica nos limites de nossas forças. É aquilo lá do primeiro slide. O esforço para domarmos as nossas más inclinações. Prosseguindo aqui, o Emmanuel vem sancionando aquilo que a gente já disse antes. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetimos.
Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas, à custa do esmeril trabalho. Esse trabalho, novamente, é a questão do esforço. Né? O trabalho no bem, que tem o condão de elevar a nossa mente, também pode ser feito através da prece, da meditação, como outros vídeos que a gente gravou, e modificando esse patamar, a gente purifica a mente, como se limpa o espelho, para usar a linguagem que o Emmanuel utilizou, e dessa forma, além da gente estar corrigindo os erros reencarnatórios, a gente também está preparando para o desencarne. Né? É muito importante a gente ter consciência disso. Todos os dias de nossa vida, a gente deveria pensar se a gente já está pronto para desencarnar. Né? Se a gente pensasse assim, que isso, nossa vida toda é uma passagem, é um estudo, é uma escola, visando uma vida maior, futura, a gente teria condições de sintonizar muito mais a mente com vibrações elevadas, de buscar o perdão, perdoar a nós mesmos e pedir o perdão, e desse modo conseguiríamos provavelmente avançar alguns degraus aí na escala evolutiva. Vamos apresentar o mantra que a gente vai recitar no dia de hoje, né? Na oração de sempre de Meimei. Ajuda-me a agir sem qualquer ideia de cansaço ou compensação. Vamos repetir isso por 3 vezes, porque aí nós teremos condições de fazer um trabalho bom voltado para os idosos, renovando as energias e incentivando sempre neles a busca do perdão, da reparação dos erros e da correção da mente. Então é isso, pessoal. Às 11 horas daremos início. Muito obrigado e até lá!